Olá, gente. Como vocês estão? Me contem aí. Agora eu quero que me contem mesmo. Podem colocar no chat. Como é que vocês estão sentindo aí com a chegada, né? Com o dia da prova em se aproximando? Como que vocês estão lá na escola? Vai dar tudo certo? Vocês vão passar de ano? Contem um pouquinho para mim. Quero que vocês me contem também o que vocês acharam da prova, né? Do primeiro simulado que nós fizemos. Na semana passada nós vimos bastante sobre crase, né? E a gente vai dar continuidade numa outra aula, né? Naquela atividade que nós fizemos. E hoje eu começo aqui com algumas partes, né? Que eu percebi algumas dificuldades de vocês ali no simulado, mas eu queria antes ouvir de vocês ou ler os comentários de vocês com relação ao simulado e como que está seguindo a vida de vocês aí, a vida escolar e também com relação às expectativas para passar aí nos cursos, nos vestibulares que vocês vão tentar, não é? Conta aí para mim, quem está aí hoje? Pois é, então vamos dar sequência aqui, não é? Na aula passada, como eu disse, a gente viu sobre crase. Hoje a gente vai falar de advérbios, locuções adverbiais. Vamos falar das conjunções, né? Que são três dos tópicos que eu percebi que vocês tiveram mais dificuldades aí no simulado, né? São tópicos que caem bastante, caem muito aí na prova de vocês, tá bom? Paula chegou, né, Paula? Bom dia para você. Maria também. Mary, Dudinha, tudo bem? Eu estava aqui falando, né? Enquanto vocês ainda não tinham entrado, queria ver com vocês como é que estão as expectativas de vocês com relação às provas que vocês irão realizar aí, né? Daqui a alguns dias. Como foi o simulado aí? O que vocês acharam? Estava difícil ou não? Estava tranquilo? E para a gente dar sequência na aula, né? Com aqueles tópicos que eu percebi que vocês, assim, de forma geral, a turminha teve mais dificuldade aí, tá bom? Conta aí para mim como é que vocês estão. Vão passar de ano? Como é que tá aí? Podem falar no chat ou no ao vivo, Marcos? No chat. Pode falar no chat, tá? Já está já falando. Tá. Estou ansiosa, tenho uma prova sábado. Prova de quê, Paula? Prova da escola? Já passei de ano, agora só falta isso. Maravilha, bom demais. Já fica tranquila, né? Essa prova que você tem sábado é prova também, sim, de concurso. Do Magnus, ok. O Magnus, ele faz prova para bolsas, como é que é? Lá não é técnico, né? Para bolsa. Então, e lá não é um colégio técnico, não, né? Mas é um colégio de ensino médio tradicional, não é isso? Isso, então. Uma excelente escola, viu? É uma escola bem puxada, né? O ensino lá é bem apertado mesmo, mas é uma excelente escola, né? Se for da sua vontade, se você quiser realmente passar, é uma boa escolha para você, tá bom? A Dudinha falou que já passou de ano, só falta uma matéria as provas semana que vem. E aí? Qual matéria que falta, Duda? Qual matéria que falta para você passar, Duda? Geografia. Geografia tem que ler bastante, né? É, mas é bem leitura mesmo, pesquisa, saber resumir, tá? Mas está tranquilo, tenho certeza que você vai passar, tá bom? Vamos lá, queridas. A aula de hoje, vamos deixar, você lembra que a gente estava no classe, né? São quase 30 questões lá. Então, eu vou deixar lá, deixei lá no Google Class para vocês, depois a gente vai voltar nelas,
tá bom? Eu achei melhor a gente entrar agora no assunto, que vocês tiveram mais dificuldades ali no simulado e eu sei que caem bastante, tá bom? Nós vamos começar aí com o advérbio, tá? Vai entrar aí para você aí para vocês aí na tela. Nós vamos fazendo aqui juntos, né? Juntos aqui os exercícios, tá bom? Coloquei aulas no dia 7 ao dia 28, porque eu vou acrescentando conteúdos aí nesse mesmo material, tá? Hoje nós temos uma aula, aí nós teremos somente mais 3. Teremos um simulado aí que vocês estão para decidir, não é? Qual dia vai ser, se vai ser no dia do feriado, se vai ser no sábado, né? Não sei ainda se vocês fecharam lá essa data. Ontem eu vi que a Cláudia estava pedindo, né, para vocês responderem, para conseguir fechar isso. Então, vamos lá, gente. Vamos falar do advérbio, né, para a gente relembrar. Porque quando a gente fala de advérbio, acaba que a gente fala também de locução adverbial, também. E a locução adverbial está diretamente ligada ali a algumas regras de crase, né? Então, é importante a gente conseguir diferenciar, né? Porque, foi o que eu falo sempre, né? Nesses concursos, o que importa é a gente precisa saber, além daqueles que estão fazendo a prova com a gente precisa do diferencial. Então, não dá para a gente, certas coisas, não dá para a gente entender mais ou menos. A gente precisa realmente saber o que, né, nós estamos fazendo aquela escolha, tá bom? Então, aqui eu já estou separando, né? Sempre quando eu trago para cá, já é separando mesmo aquilo que mais cai, tá? Não dá para a gente trabalhar para a prova do Cefet, né, por exemplo, ela é toda voltada para o livro, a prova de português, né? Então, eles fazem lá 10 questões do livro e umas 5 questões de gramática, né, separado ali. Mesmo essas de gramática, elas estão bem ligadas ao livro. Então, com relação ao Cefet, gente, não dá para não ler o livro, tá? Precisa realmente ler. Então, não dá para eu trazer aqui a prova todinha do Cefet para estudar com vocês, porque está desatualizado para a gente, né? Porque é outro livro que está lá. Então, eu pego os assuntos que foram abordados nas provas e trago aqui para as nossas aulas, tá? Então, vamos lá, né? Pensando que o advérbio é uma palavra que vai indicar uma circunstância, né? A gente sempre aprende lá modo, lugar, tempo. A função dele é modificar o verbo, né? Ou um adjetivo, ou um outro advérbio. Então, vamos lá. O vizinho fala alto. Alto é um advérbio que indica um modo como o vizinho fala, né? Então, ele fala alto. Então, vamos reescrever aí, vocês podem colocar no chat para mim, a letra A. A professora apagou o quadro com rapidez, né? Vamos trocar essa locução adverbial por advérbios. Para mim, por favor. Então, lembrando que advérbio é uma palavra só. As locuções adverbiais, elas são 2 ou mais palavras. Respondeu lá. Não sei fazer essa troca ainda. Bacana. Então, nós estamos no momento de aprender mesmo, tá, Paulo? Então, vamos lá. A professora apagou o quadro com rapidez. Com rapidez, gente, é uma locução adverbial, tá? É, caracterizada aí pela formação de 2 ou mais palavras, né? Então, vem uma preposição, né? Ou com substantivo, ou com adjetivo, tá? E tem sempre uma preposição antes. Então, nós estamos falando, a professora apagou o quadro com rapidez. Se a gente precisar usar uma palavra só para trocar esse com rapidez, qual palavra você pensa que nós poderíamos usar ali, Paulo?
ou então a Duda. Então, nós só temos duas palavras com avidez que a gente precisa trocar por uma palavra só. Depressa. Uhum. Vamos pensar em, a professora pagou o quadro rapidamente, isso mesmo, tá? Vou pensar assim, depressa não está errado, viu, Paulo? Mas é que nós vamos trocar nós temos rapidez aí, nós vamos aproveitar a raiz da palavra, né? Então, a raiz aí de rápido, rapidez, rapidamente, é a mesma, né? Que é o rápido. Então, a gente procura substituir por uma palavra que tenha a mesma raiz, tá? A mesma estrutura da palavra que está sendo aplicada ali na locução adverbial, tá bom? Então, é isso. Na prova vai cair assim, na sentença abaixo, qual é a locução adverbial e qual é advérbio, por exemplo, né? Então, vai cair dessa forma. Então, você precisa lembrar que quando a gente quer trocar a locução adverbial por um advérbio, nós vamos usar uma palavra. Tem que ser uma palavra que defina aquela locução adverbial que está ali. Tá bom? Na próxima, menino desenhava com calma. Passa para mim, Paula, me fale aí para ver se você entendeu. Faça essa, por favor. O menino desenhava com calma. Qual a única palavra que nós podemos usar ali para substituir? Vamos lembrar da raiz da palavra, tá? Menino desenhava calmamente. Isso aí. Agora entendeu. A letra C. Abriu o presente com alegria. Vamos lá, gente. Abriu o presente alegremente. Isso aí. Carlinhos está dirigindo com pressa. Vamos lá, Paulinha. Com pressa. Como nós podemos substituir? Quase isso, Duda. Com pressa. Lembra da terminação lá, ó, mente. Lembra lá da terminação mente, né? Que define aí o advérbio. E lembra aí da raiz da palavra. A raiz da palavra, né? Pressa. Está dirigindo apressadamente, tá? Paula. Paula e Duda. Apressadamente. Isso aqui. Vamos lá para a outra questão, questão 2. Leia atentamente a frase e identifique os tipos de advérbios indicados na lista abaixo. Então, vamos lá. Sempre me diziam que aquela cidade era bonita, mas eu não sabia que era tanto. Há uma vista maravilhosa que fica diante do campo. Além disso, é possível ouvir os pássaros cantando alegremente. Qual seria o advérbio de tempo aí?
Isso aí, estou pensando. É isso mesmo, quero que pense mesmo. Advérbio de tempo. Só para lembrar, o advérbio de tempo, ele serve para situar uma determinada situação e um tempo, né? Vai falar assim, ontem, amanhã, vai falar também sobre a duração desse tempo, a frequência do tempo. Deixe de anotar aí o que vocês estão tendo alguma dificuldade para vocês saberem o que vocês precisam estudar depois, tá bom? Isso. Maria Eduarda, você gostaria de me dar alguma sugestão? Vamos lá, gente. O advérbio de tempo nessa oração aí seria a palavra sempre, né? Ou seja, ele está falando sobre uma frequência, né? Qual a frequência que as pessoas diziam que a cidade era bonita, né? Então, a frequência é sempre, né? Alguém está sempre falando com ele que a cidade era bonita, ok? Agora, vamos ao advérbio de intensidade. Ela reforça ou intensifica o sentido da palavra, né? Na qual ela está se referindo ali. Então, qual vocês acham que pode ser o advérbio de intensidade? Então, a gente já viu que sempre é o advérbio de tempo, né? Sempre me diziam que aquela cidade era bonita. Nessa oração aí, eu acho que há uma vista. Vou dar uma dica, hein? Ó, sempre me diziam que aquela cidade era bonita. Aí tem vírgula, né? Mas tá aí entre vírgulas. O advérbio de intensidade está aí entre essas vírgulas aí, ó. Mas eu não sabia que era, né, que era, deixa eu ver aqui para revelar. Mas eu não sabia que era tanto. Olha, tem uma exclamação. Tanto, isso mesmo, é tanto. Tá? Então, é intensidade, é tanto, né? Muito. Isso aí. Advérbio de modo agora. O advérbio de modo, gente, ele vai falar da forma como aquela determinada coisa está sendo feita, tá? Ele vai falar sobre, né, aquela palavra a qual ele está se referindo, de como ela foi feita, como ela é, foi realizada, como se deu. Então, lá, alegremente. Isso aí, alegremente, Paulo. Bem, advérbio de negação. Olha, o nome já está bem sugestivo, né? Advérbio de negação. Então, ele vai expressar uma negação, né? Então, ele é usado num contexto assim que algo é negado ou
mesmo recusado. Porque qual é a palavra? Só basta, tem que ser uma palavra. Qual seria a palavra, Paulo? Está dentro dessas três aí que você falou. Isso, tá? Então, quando o advérbio é sempre uma palavra. Quando alguém perguntar sobre a palavra, tem que ser só a palavra, tá bom? Se for uma questão aberta. Quando vai ser lá, serão somente questões fechadas, e elas já estarão lá propostas para você. Mas, certamente, nas pegadinhas, né, eles vão colocar mais de uma palavra, por exemplo. Aí você já pode saber que aquela opção está errada. Ok? Vamos à próxima. Complete as frases abaixo com advérbios do quadro. Cedo, perto, provavelmente, depressa, não, calmamente. Vamos lá? Letra A. Provavelmente, ok. Letra B. Ainda faltam 50 minutos para ela acabar. Pode terminar o exercício calmamente. Aí, Paulinho, pegando, hein? Pegou o jeito. Qual que é a próxima? Gosto de quase todos os doces. O único que eu. Qual que nós vamos colocar ali? Não, ok. Se eu tivesse acordado mais. Bom, ele entendi. E por falar nesse mais cedo, gente, não perder o ônibus, vamos falar sobre cuidar para não perder a prova, tá? Eles não dão nenhum segundo, né, de carência para você entrar na prova, bom, para a escola. Então, observem o edital, né, olhem lá o horário que é direitinho, cheguem lá pelo menos meia hora antes. Pode ser que seja um lugar que você ainda não conheça, né? Então, tem que ter um tempo para você circular. Então, vamos pensar, se for dentro da PUC, né? Vamos imaginar dentro da PUC. PUC do Corel, né, Educação Eucarística, fica enorme. Até você achar o seu lugar para fazer, demora bastante, tá? Esse fim de semana mesmo, nós tivemos Enem, não é? E eu fui levar minha filha para fazer, ela já estava dentro de sala, ok? Foi dentro da UNA. Então, quando lá no cartãozinho está escrito assim, UNA Via Shopping. Quem não conhece, foi lá dentro do Via Shopping procurar a UNA, andou em todos os andares da UNA, dentro do Via Shopping, e não achou. E aí chegou, né, uma garota chegou lá, eles tinham acabado de fechar a porta, porque ela não conhecia o lugar, e chegou lá e ficou dentro do Via Shopping, rodando dentro do Via Shopping, procurando a UNA, né? Só que a UNA, eles chamam Via Shopping, mas é todo o complexo ali do supermercado BH, né? Onde fica também o posto do AI, né? Onde ficam outras lojas ali. Então, a menina perdeu por questão de segundos, tá, gente? Não tem como, eles não estão no edital, né? Eles não podem abrir exceção para ninguém. Então, procurem chegar antes, né? E estejam dentro da sala, pelo menos meia hora antes, tá? Isso vai ajudar vocês, vai dar uma tranquilizada, né? Dá tempo de desligar o celular, não pode esquecer ele ligado, nem no silencioso, tá, gente? Desligue o celular, tem aparelhos de celulares que eles tocam um alarme mesmo quando estão desligados, algum alarme que você estiver colocado. Então, fiquem atentos a isso para não serem desclassificados ali, tá? A próxima questão. Com letra E. Ah, sim, bom.
A letra tem a E e F. Paulinha e eu sempre moramos perto. Isso aí. Uma da outra. A casa dela é 3 casas depois da minha. Lucas estava com muita fome quando bateu o sinal do recreio. Ele saiu depressa. Isso mesmo, tá? Por que que aqui serve depressa e lá atrás, onde, né, anteriormente eu falei que não era bom colocar o depressa, né? Que você colocou, né, Paulo? Porque lá nós já tínhamos um indicativo de palavra, né? Já tínhamos um indicativo de uma palavra da qual a gente precisaria usar a raiz daquela palavra, tá bom? Não que ele não seja um advérbio, tá? É só porque lá já estava indicando qual a gente deveria usar, tá bom? Aquele caso específico ali. Agora vamos, né? A questão número 4. Os primos do meu pai sempre desfilaram no carnaval. Qual é o advérbio da frase? E aí vocês vão ter que saber, vão ter que reconhecer os tipos de advérbio, né? Desfilaram é uma ação, é um verbo. Os primos do meu pai sempre. E qual é esse advérbio? Nós vimos ali atrás, há 2 questões atrás. Que tipo de advérbio é esse, Paulinho? É, advérbio de tempo, tá bom? Que vai indicar a frequência e quando, ou então quando foi feita aquela ação ali, em que aquela palavra está referenciada, tá? Que circunstância o advérbio da frase indica? Eu já até falei, acabei de falar isso, hein? Vamos ver. É o advérbio de tempo. Isso aí, guarda também. Que palavra da frase o advérbio modifica? Claro, isso mesmo. Questão número 5. Segue as sequências de palavras e identifique o advérbio que não fez parte de cada grupo. Esse requer um tempinho maior aí para pensar, hein? Olha para vocês verem, ó. Ontem, hoje, amanhã, não, agora, sempre, logo. Quando vocês veem aí essa lista, né, na letra A, essa lista de advérbios, vocês conseguem imaginar, classificar que eles, quase todos, pertencem ao mesmo grupo, né? Ao mesmo grupo de advérbios. Qual deles ali está totalmente diferente? É um tipo diferente. Você concorda, Paula? Ah, também falou não, né? Ok, né? Porque todos os outros eram do quê? Me fala aí. Eram de quê?
Isso, Paulinho. Pegou, hein? Isso aí. Na letra B, diante, detrás, acima, sempre, abaixo. Abaixo está repetido e lá. Paulinha falou sempre. Concorda, Maria Eduarda? Ó, e por quê? E esses outros que estão aí, eles pertencem a qual grupo de advérbios? Tá certo, tá? Essa mesmo, é o sempre. Mas qual o grupo? Não é modo, não. Diante, de trás, lá, no lugar. Isso aí. Bem, isso aí, Paulo. E a letra C? Rápido, mal, vagarosamente, junto, depressa, devagar e bem. Maria Eduardo, concorda? Sim. Agora me contem aí, qual que é a circunstância aí desse advérbio, do grupinho de advérbios ali? Por que que o junto sai fora? É isso mesmo, tá? É de modo. Paulinha começou aqui a aula sem entender muito bem, né? E agora ela já está dando um show de bola. É isso mesmo, Paulinha, tá? Vai anotando tudo que vocês duas, né? Vão anotando tudo aí, né? Que vocês estão aprendendo nas aulas. Quando tiver lá vocês acessarem o material de vocês, né? Que esse aqui também já está lá no Google Class, vocês baixem esse arquivo para vocês e no arquivo de vocês, vocês marquem ali, ou grifem, ou mudem de cor, né? Façam alguma anotação, né? Porque está liberado para vocês modificarem, deixei liberado para vocês, para que vocês usem para o estudo, tá? Como recurso para vocês. Ok. Nós vamos falar agora, gente, da conjunção, né? Então, a gente já até falou um pouquinho delas aqui, das conjunções. Acho que desde a segunda aula a gente fala delas, mas elas sempre causam ali alguma entrada, né? Então, a gente vai dar uma reforçada aqui. A conjunção é um termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre elas. Vamos a alguns exemplos ali. Eu iria ao jogo, mas eu estou sem companhia. Né? Por quê? A gente precisa de uma ligação ali, né? Eu iria ao jogo, estou sem companhia. Ficaria muito estranho, né? Falar assim, né? Nem faria muito sentido, tá? Então, ela está ali, essa construção, ela serve e ela é colocada para ligar ali duas orações, né? Para que dê sentido ali a nossa fala.
A conjunção mas está ligando a oração eu iria ao jogo com a oração estou sem companhia. Outro exemplo, ele joga futebol e basquete. Então, a conjunção e está ligando as palavras futebol e basquete. Da mesma forma, nós não falamos, né? Ele joga futebol, basquete, né? Nós precisamos desse e ali, dessa conjunção. Então, as conjunções são classificadas em coordenativas e subordinativas. As coordenativas, elas ligam orações independentes, né? Ou seja, uma não depende da outra para que dê sentido, né? Para que a gente entenda. As subordinativas, elas ligam orações que são dependentes entre elas, como é o caso das duas que nós vimos acima, tá? É, vamos assim, eu até separei ali, gente, porque a gente já sabe o que é que cai muito e o que é que não cai tanto, assim, tá? Nos casos dali das conjunções coordenativas, que são aquelas que ligam duas orações independentes, elas são divididas, olha, em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, né? Eu até coloquei ali, todas caem. Essas todas caem nas provas, tá? Então, não tem nem como falar assim, eu vou aprender só a aditiva, que cai mais que a explicativa, tá? Não, todas elas caem ali dentro de um mesmo equilíbrio. Elas todas aparecem ali nas provas, tá? As conjunções aditivas, que é o e, é igual nós vimos, né? Joga basquete e futebol, né? O e, o nem, não só, mas também, como também, elas são aditivas, até grifei, para que fique mais fácil de memorização aí para vocês, tá? Vocês vão ver que o material de vocês está grifado lá. Aditivas, né? Então, aditivo, o que que é uma adição quando a gente está aprendendo matemática? A gente não está somando, né? Então, o próprio nome já te ajuda com isso, né? Então, se vem lá na prova, né, pedindo para você falar sobre, diga abaixo qual que é a, a conjunção aditiva, né? Aí, como que você vai definir? Você vai ler a frase e você vai pensar se aquela conjunção ali está dando uma ideia de soma, de adição ao que está sendo falado, como é o caso. Ele joga futebol e basquete, é uma adição, tá? Então, olha, ó, Ana não fala nem ouve, tá? Mesmo a gente ouve nem, né? A gente acha que vem sempre que é algo negativo, mas não, olha, para vocês notarem ali, é uma adição, né? Então, ela não fala e, se a gente tivesse colocado ali, né? E nem ouve, né? Então, só para vocês entenderem que é uma adição, né? São duas coisas que ela não faz. Não fala e nem ouve. Na festa, comeu e bebeu à vontade, né? Trabalha muito, mas também se diverte, né? Então, ele trabalha e também se diverte, né? Então, tem essa intenção de uma adição, de um complemento, algo que vai somar ali para que tenha sentido aquela oração, tá? As conjunções adversativas, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, não obstante. Adversativas está grifado, né? Então, quando a gente está, eles estão lá num jogo de futebol, né? Então, vamos lá, o Galo jogando com o Cruzeiro, né? Então, o Galo está jogando. Quem que é o adversário do Galo? Quem que está quem que é o oponente, quem que está do outro lado, né? Então, a palavra ajuda para que vocês entendam, né? Então, adversativas, adversário, né? Então, é uma oposição, é um contraste, uma composição de pensamentos. Então, vamos. Não fomos campeões, todavia, exibimos melhor futebol, né? Telefonei, mas ninguém atendeu. Tentou falar, contudo, ele não quis ouvir. Tá? Então, é uma ideia de oposição, de contraste. Alternativas é o ou, o já, ora, o quer e o seja. As conjunções alternativas explicam uma escolha, né? Então, quando você está lá fazendo a prova, né? Marque a alternativa
que melhor explica tal conceito, né? Então, alternativa, escolha, não é? Então, pensem nas questões aí de múltiplas escolhas que vocês vão conseguir chegar nisso aí, tá? Ou você vem conosco, ou você não vai, né? Então, ela te obriga a fazer uma escolha. É o caso daquela oração ali do primeiro exemplo, né? Não viu ou fingiu que não viu. Então, ou uma coisa ou outra coisa. Ora ria, ora chorava, tá? Então, uma hora de um jeito, uma hora de outro jeito, tá? Conjunções conclusivas. Logo, por isso, pois, quando vem depois do verbo, tá? O pois, quando vem depois do verbo somente. Portanto, por conseguinte, assim. As conclusões conclusivas, né, exprimem conclusão, né? Então, a própria palavra, o nome da conjunção, te ajudando ali para você escolher qual é a opção correta, tá? Então, ela exprime conclusão de pensamento. Então, chove bastante, portanto, a colheita está garantida. É uma conclusão, né? Se chove bastante, vamos ter uma boa colheita, tá? Então, é uma conclusão. Consegui falar com ele, pois esperei a sua porta, né? Então, se eu esperei a porta, eu consegui falar com ele. Ou, se eu esperá-lo à porta, eu conseguirei falar com ele. Almoçarei antes de sair, logo não ficarei com fome, né? Então, vou fazer a prova lá do Cefet do Coltec, 4 horas de prova, né? Aí a sua mãe me fala assim, minha filha, leve aí muitos lanches para você não ter fome na prova. Você vai falar, não, mãe, almoçarei antes de sair, logo não ficarei com fome durante a prova. Mas eu garanto, viu? Pode levar um amendoinzinho, uma coisinha assim, que ajuda a relaxar e dá assim, né? Dá uma ansiedadezinha e a fome e a ansiedade vem ali um pouquinho junto com a fome, aí é bom ter um negocinho ali para poder beliscar, tá bom? Esse foi só um exemplo que eu dou, tá? Conjunções explicativas. Então, como o próprio nome diz, elas explicam, elas dão o motivo daquilo ali, elas mostram a razão daquela circunstância, tá? Então, ó, não choveu porque nada está molhado, né? Quando a gente pergunta, está chovendo, gente, lá fora? Aí alguém olha pela janela e responde, né? Não, está chovendo e nem choveu, porque está tudo muito seco aqui. Não é isso que a gente fala? Então, é o motivo. Vem aqui, pois preciso falar com você, né? Vem aqui porque eu preciso falar com você. Então, é a razão pela qual você precisa vir aqui. A avó disse para não comer bolo quente, que dava dor de barriga, né? Seus avós, né? A minha mãe falava isso também, gente. Para não comer bolo quente, que dava dor de barriga, né? Pelo motivo de dar dor de barriga. Tá? As subordinativas servem para ligar orações dependentes uma da outra e são divididas em 10 tipos. Então, todas essas que nós falamos em cima, que eu coloquei naquela chavezinha, todas vão cair, todas caem de uma forma ou de outra. Elas vão cair usando como exemplos textos, trechos do livro, tá? Elas vão cair em questões de múltipla escolha, elas vão pedir para vocês coisas. Qual a opção abaixo define somente orações, conjunções subordinativas, né? Então, ela vai te pedir dentro de uma escolha, dentro de uma quantidade de orações, tá? Então, aquelas todas caem. Dessas aí, gente, eu marquei as que estão em negrito, as que mais caem, tá? Então, sobraram acho que só duas. Sobraram somente duas ali, cai menos, quer dizer que não cai, tá? Mas essas aí caem em negrito, tá? Então, pode subir um pouquinho mais, por gentileza. Vamos nas conjunções integrantes, né? Que são o que e o se. As conjunções integrantes introduzem orações subordinadas com função substantiva,
Então, por exemplo, aí eu coloco assim azul, que é uma explicação, tá? Que é algo para ajudar vocês aí a pensar um pouquinho melhor. Então, vamos lembrar que as subordinadas são orações dependentes, né? Elas só fazem sentido se elas estiverem juntas ali. Uma precisa da outra para elas fazerem sentido quando alguém lê, tá? Então, agora já, as orações subordinadas substantivas são aquelas que desempenham as funções próprias dos substantivos na frase. Essas funções podem ser de sujeito, predicativo, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto e aposto. São introduzidas pelas conjunções integrantes que e se e podem acompanhar pronomes, conjunções ou locuções conjuntivas. Então, vamos aos exemplos. Quero que você volte lá. Não sei se devo voltar lá. Pode subir um pouquinho. Você disse que me ligava, né? Então, elas são integrantes e elas são orações subordinadas, e elas são integrantes porque são necessários para dar sentido ao que está sendo dito ali. Conjunções causais. Então, a próprio nome da fala, né? Causais, o que que é isso? Dá uma ideia de causa, né? O que que causou aquilo ali, né? Então, não fui à aula hoje porque choveu. Não fui. Qual foi a causa? Choveu. Como fiquei doente? Não fui da aula. Eu não fiquei doente porque eu não fui à aula porque eu fiquei doente. Então, é a causa. Uma vez que os alunos não compareceram, o evento foi cancelado. Então, o evento foi cancelado porque os alunos não apareceram. Gente, está ficando tranquilo até aí para vocês? Você aprendeu só as coordenativas, né? Ok. Então, vamos lá. Então, tranquilo, então. As concessivas. Embora que, mesmo que, se bem que, posto que, apesar de que, por mais que, por melhor que, nem que, né? Ô, gente, você fala assim, nossa, professora, eu vou ter que decorar tudo isso. Não, se você conseguir é, entender, né, o sentido do próprio nome da conjunção, vocês já vão entender. Por isso que eu gostei, porque é quase impossível vocês decorarem toda aquela tabela que explica ali, né, ou que deu exemplo, a tabelinha de conjunções. São muitas conjunções, então o que vocês precisam aprender ou decorar, que eu acho que nem é necessário decorar, se vocês entenderem que os próprios nomes das conjunções estão ali definindo qual é o sentido dela, qual é o objetivo dela. Vocês entendendo o nome, o objetivo, vocês conseguem resolver qualquer questão, tá? Então, vamos lá. As conjunções possessivas iniciam em orações subordinadas que exprimem um fato contrário, né? Concessiva e contrário é a que dá mais, um pouquinho mais de diferença para vocês ali, porque vocês não estão vendo palavras similares ali, né? Mas se você pensa em concessiva, vocês pensam que estão dando uma concessão a algo, né? Então, vocês podem pensar dessa forma como contrário. É a única que não tem uma explicação exatamente igual ao nome da conjunção, tá? Vou à praia, embora esteja chovendo. Ou seja, contrário, né? Olha, vou à praia. Mesmo que esteja chovendo, eu vou à praia, né? Então, ela é contrária. Não vou nem que pague, né? A gente fala assim, nossa, eu não vou pular, eu mesma falo, né? Eu não vou pular de bungee jump nunca, nem se eles me pagassem 1 milhão. Eu não vou pular porque eu acho que eu morro naquela queda lá, né? Então, ela é um sentido contrário. Por mais que lia, menos entendia, né? Então, lia, e mesmo assim não entendia, né? Porque a gente aprende que, não, se você ler bastante, você vai aprender, mas aí ele está dizendo, né?
Nossa, está lendo, 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 e não está aprendendo, né? Então, é algo contrário. As condicionais são, olha, aí, tá vendo como é que é tranquilo, ó? As condicionais, elas são condições para que algo aconteça, para que algo se realize. Então, ó, se não chover, eu irei à praia, né? Ou seja, qual que é a condição de ir à praia? A condição é não chover. Se chover, eu já não volto. Caso decida ir, estarei à espera, né? Então, se a pessoa for, você estará esperando. Geralmente a gente usa isso assim. Amiga, vamos hoje estudar juntas, né? Aí a amiga fala, né? Ah, não sei se eu vou poder, porque eu tenho dentista de tarde. Aí você vira para a amiga e fala, bom, cara, se você decida aí, eu estarei lá, né? Eu já estarei em casa, já estarei te esperando. Então, foi uma condição também, já estou lá. Desde que ele explique, eu ouvirei com atenção, né? Então, se ele explicar, eu vou escutar com atenção, né? Então, a condição para eu ouvir com atenção é que ele explique. As conformativas. Conformativas, gente, conforme, né? A gente pensar conforme algo, né? Desenhe conforme o exemplo ao lado, né? Escreva uma frase conforme o exemplo a seguir, né? Então, o conforme, né? Ele exprime uma concordância, né? Cada um colhe conforme semeia. A gente ouve muito falar isso, né? A gente planta aquilo que a gente colhe aquilo que a gente planta, não é isso? Então, cada um colhe conforme semeia, né? De acordo com o que semeia. A gente planta abacate e não pode querer que nasça amora, né? Então, a gente planta de acordo com o que a gente quer, né? A gente semeia aquilo de acordo com o que a gente quer. Fiz como disseram para fazer, né? Ou seja, fiz de acordo com o que me falaram. Sairei mais cedo, consoante o trabalho. Até coloquei ali entre parênteses, né? Porque essa é uma palavra que pouco conhecida aí entre os jovens, né? E o consoante, ele significa concorda, né? Sairei mais cedo, consoante o trabalho, ou seja, de acordo com o trabalho que eu realizo. Ou consoante com o meu horário de trabalho, né? Eu trabalho nos dias, é, consoante ao combinado. Bom, é isso. As condições consecutivas, que, de forma, de modo, que, de maneira que. As condições consecutivas, olha, exprimem a consequência, né, de algo ali, de um efeito, na oração principal. Então, foi tamanho e ela desmaiou, né? Então, qual que é a consequência? Ela levou um susto tão forte, tão grande, que ela desmaiou. Então, a consequência é o desmaiou. Adiantou os estudos de modo que ficou à tarde livre. Então, ela ficou livre, né, como consequência de ter adiantado os estudos. Perdeu a hora de maneira que perdeu a consulta, né? Então, ela perdeu a consulta, ela perdeu a consulta, que é uma consequência dela ter perdido a hora. Então, isso que eu falo, não percam a prova de vocês, né? Só por um detalhe, tá? Se não conhece o lugar, se tiverem possibilidade, vão antes, uma semana antes, para conhecer o lugar, se tiver jeito de entrar lá dentro. Se não conhecem mesmo, vão lá com tempo, para vocês andarem pelo local para conhecerem um pouco mais. Vamos falar das temporais, né? Conjunções temporais iniciam orações subordinadas. Vamos lembrar que sempre as subordinadas são aquelas orações que dependem uma da outra para que façam sentido, né? Dão a ideia de tempo, por exemplo, né? Então, temporais dão ideia de tempo, tá? Quando as férias chegarem, viajaremos. Sempre que posso, vou à biblioteca. Dou o recado logo que ele chegue, tá? Então, todas essas aí dão a intenção de tempo, né? Mostram
que é um tempo, que aquilo vai acontecer naquele tempo, né? Por exemplo, poderia ser também assim, ela vai, quando ela chegar de viagem amanhã, eu darei o recado. Então, a noção da intenção de tempo ali. As conjunções finais, essas não, que eu falei lá, não, uma das que não caem muito, né? Mas vamos saber delas aí, pode ser que caia, né? E vamos xingar. Mas aqui, ó, super fácil, ó, final, elas dão uma finalidade, né? Estamos aqui para que ele fique tranquilo, tá? Então, para que nós estamos aqui? Para ele ficar tranquilo. Ele só fica tranquilo se a gente estiver aqui. Então, a finalidade da nossa presença aqui é ele ficar tranquilo. Tirou fotos a fim de que acreditasse no que havia acontecido, né? Então, tirou fotos com qual objetivo, com qual finalidade, né? A fim de que acreditasse no que havia acontecido. Manteremos segredo para que ela não descubra a surpresa. Então, nós vamos manter segredo para quê? Qual a finalidade de manter segredo, né? Para que ela não descubra a surpresa. As conjunções proporcionais, as conjunções proporcionais, essa última, à medida que a proporção, à medida que a proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, quanto menor, quanto melhor. As conjunções proporcionais iniciam orações subordinadas que exprimem concomitância ou simultaneidade, por exemplo, né? Concomitância é a mesma coisa que simultaneidade, tá? É junto, né? Então, eu vou estudar em concomitância a ver meu jogo, né? A ver minha novela, tá? Então, são coisas que são feitas juntas. Os olhos enxergam concomitante, Os aí não olhos, esquece mais. o Marcos está falando ali, ó, os olhos enxergam concomitantemente, né? Enxergam juntos e levam informações para o nosso cérebro para que a gente não esqueça daquilo ali, tá? Quanto mais trabalho, menos recebo, né? É um exemplo ali. Isso é um exemplo, tá? Geralmente não acontece, não é a realidade, mas é só um exemplo. Então, ou então, tem gente que fala, eu sou muito distraída. Quanto mais eu leio, menos eu aprendo. Tem gente que fala isso, né? À medida que andava, mais se encantava com a paisagem. Então, enquanto ela estava andando no parque lá, vendo a paisagem, né? Então, à medida que ela andava naquele parque, olhando a paisagem, mais ela se encantava, né? Então, as coisas aconteciam juntas ali. Quanto menos eu souber dessa história, melhor será para mim, né? A gente gosta muito de falar isso, eu nem quero saber disso, viu? Porque quanto menos eu souber dessa fofoca aí, melhor. Não é assim que eu te falo? E é isso aí mesmo que acontece, né? Gente, os próximos ali são exercícios. Então, como o material já está com vocês no Google Class, faça aí, tá? Tá tudo aí coerente com que as explicações que foram dadas e com as atividades que vocês fizeram aí no dia de hoje, tá? Então, o material da aula passada está lá no Subclasse para que vocês façam todas as atividades, exercícios, também está tudo de acordo com as explicações que foram dadas na aula passada, esse conteúdo aqui que nós vimos hoje, sobre advérbios, sobre opções adverbiais e sobre as conjunções, estão todas aqui também, e vocês vão conseguir realizar pesquisando o próprio material de vocês, tá bom? No mais, a gente se encontra na semana que vem. Semana que vem, nós teremos, então, só mais 2 encontros, né? E teremos aí, no meio do caminho, um simulado cuja data ainda está para ser definida, tá bom? Até mais, estudem bastante. Um beijo para vocês.